abençoou-o e disse, repita comigo por favor, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. Amém. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão o deu o dízimo de tudo. E você, por favor, diga amém. Amém. Glória a Deus. Espírito Santo, eu te agradeço pela oportunidade de poder servir a tua igreja. E confesso publicamente que sou totalmente dependente do Senhor para pregar a tua palavra. Por isso, fale conosco pela tua infinita misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Por favor, diga para a pessoa que está do seu lado, hoje Deus quer falar com você, você quer ouvir? Sente dando glória a Deus, aleluia. E se você está aí conectado com o Espírito Santo, prepare-se para sentir a presença do Espírito Santo. Queridos irmãos, filhinhos, nós estamos aqui diante da história de dois homens, Ló e Abraão. Abraão e Ló. Abraão era o tio pai de Ló, porque quando Deus chamou Abraão, Abraão levou consigo para a sua caminhada com Deus o seu sobrinho Ló. O pai de Ló havia morrido recentemente. Ló ficou órfão e Abraão se compadeceu desse menino e o adotou. E quando Ló olhava para a direita e para a esquerda e não via mais o seu pai de sangue, a figura paterna, um pouco da sua dor era amenizada, porque ele tinha muito próximo dele Abraão, que se tornou o seu pai por adoção. Quem é Ló? Ló é um menino órfão, sem pai. Quem é Abraão? Abraão é um grande homem de Deus que adotou um jovem órfão. A Bíblia Sagrada diz que Abraão um dia teve um encontro com Deus. Quem aqui já teve um encontro com Jesus? Deixa eu ver. Olha que coisa linda. Abraão teve um encontro com Deus. E quando, olhe para cá, filhos, quando Abraão teve um encontro com Deus, o Senhor nosso Deus chama Abraão e vai fazer de Abraão um novo homem para viver uma nova história em um novo tempo. Se a gente levar em consideração que quando a Bíblia está falando a história de alguém registrado nos textos sagrados, está também falando conosco. Quando a Bíblia diz que Deus chamou Abraão para ser um novo homem, viver uma nova história em um novo tempo, eu não tenho dúvidas que Deus está falando com você, que você será uma nova pessoa, uma nova história e um novo tempo para a glória de Deus. Você crê? Diga amém. Amém. Abraão, após ter um encontro com Deus, ele recebe uma palavra de Deus, e a palavra de Deus para ele foi: sai do lugar onde você está, do convívio das pessoas que você está, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Por favor, diga: Deus
falou para Abraão: eu vou te guiar, eu vou te levar, e você vai me obedecer. A Bíblia diz que Abraão obedeceu a voz de Deus e foi. E a Bíblia diz que ele leva consigo o seu sobrinho Ló. E se você for ler Gênesis capítulo 13, você vai descobrir que Ló decidiu, Ló aceitou o convite de ser um filho por adoção e caminhou com Abraão. Ló é muito inteligente, porque Ló aceitou andar com Abraão, aquele que carregava uma palavra de Deus, aquele que por carregar uma palavra de Deus também carregava a bênção de Deus. Eu tenho um conselho bíblico para a tua vida: ande com quem anda com Deus, esteja com quem tem Deus na vida. Não opte andar com pessoas que não carregam a presença de Deus e uma palavra de Deus, porque se essa pessoa tropeçar, você tropeça junto, cair, você cai junto, errar, você erra junto, e se for preso, você vai ser preso junto também. Então Ló nos ensina uma coisa, ministério de louvor: eu só ando com quem carrega Deus na vida. Aí, se você for ler o capítulo de número 13, você vai ver que Ló, por andar com Abraão e por estar perto de Abraão, adquiriu muitas riquezas, tendas, servos e grande rebanho. Ou seja, Ló se tornou um homem muito rico, muito poderoso. Por quê? Porque ele decidiu ser adotado por Abraão, caminhar com Abraão. E prepare um aleluia: a bênção de Deus na vida de Abraão era tão grande, tão poderosa, que essa bênção transbordou para a vida de Ló. E Ló também prosperou, Ló também cresceu, e Ló também foi bem sucedido. Se você crê em palavra profética, enquanto o grupo de louvor se organiza aqui, porque já já nós vamos adorar o Senhor Jesus. Se você crê em palavra profética, eu profetizo usando essa palavra, que se você decidir caminhar com Deus, a bênção de Deus vai ser tão grande na sua vida, que essa bênção vai transbordar para quem está perto de você. Vou melhorar para você entender e dar um glória a Deus de crente. Teus parentes também vão desfrutar das bênçãos que Deus vai entregar para você. Aonde você trabalha, seus companheiros de trabalho também vão desfrutar da bênção que Deus vai entregar para você. Em todas as áreas, em todos os lugares que você passar, se alguém chegar perto de você, vai ser abençoado também. Então Ló foi tão abençoado que a terra em que Abraão estava posto, aonde Abraão fixou suas tendas, essa terra ficou pequena, porque o rebanho de Abraão era grande. Diga amém. O rebanho de Ló também era grande. Diga amém. E a Bíblia diz que os pastores de Ló começou a contender com os pastores de Abraão, e essa conversa chegou aos ouvidos de Abraão, e Abraão vai até Ló e em uma conversa particular diz: meu filho Ló, Yuri, nós somos pai e filho, nós nos amamos, Deus me abençoou e te abençoou, nós não vamos criar uma questão e nem vamos entrar em uma contenda. Meu filho Ló, olhe ao redor de você e escolha o lugar que o seu coração desejar para você continuar a sua vida e prosperar.
A Bíblia diz que Ló, ele olhou para as campinas do Jordão, um lugar fértil, bem arborizado, uma terra regada por rios. Ló fez uma ótima escolha, diga glória a Deus. E aquela história acabou muito bem, porque Abraão liberou Ló para seguir o seu caminho e continuar sendo abençoado por Deus. Olhe para cá, por gentileza, olha o que a Bíblia está dizendo. Abraão não criou contenda, não arrumou briga, não quis desavenças e nem desunião. Abraão liberou e abençoou, liberou e abençoou, liberou e abençoou. Pastor, por que Abraão não brigou? Porque Abraão carregava uma palavra de Deus e posteriormente carregava a bênção de Deus. E quem tem a bênção de Deus não se envolve em questões intermináveis. Quem tem a bênção de Deus não arruma briga por qualquer coisa. Quem tem a bênção de Deus não precisa chutar o pau da barraca ou rodar a baiana, não. Quem tem a bênção de Deus libera, abençoa. Quem tem a bênção de Deus abre o coração, porque a bênção de Deus na vida de quem tem uma palavra é tão poderosa que ele não depende dos seres humanos para continuar prosperando. Ele prospera porque a bênção de Deus está na vida dele. Não depende de seres humanos para ficar de pé, porque estão de pé por causa da bênção de Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Glória a Deus. Vem, Yuri, quando eu parar aí você, enquanto o ministério de louvor está aqui, todo mundo bonitinho. Escute uma coisa. Abraão liberou Ló de coração aberto, e Ló seguiu o caminho dele, diga amém. Só que em um determinado tempo na vida de Ló, ele foi acometido de um imprevisto. A Bíblia diz que 5 reis, quantos reis, irmãos? 5. Toda a igreja, quantos reis? 5. Ou seja, 5 reis, 5 exércitos, invadiram Sodoma e também Gomorra e sequestraram Ló, a mulher, os filhos e todos os seus bens. E essa notícia chegou aos ouvidos de Abraão. Aleluia, aleluia. Só tem um detalhe, eu queria que você preparasse um glória a Deus. O ciclo entre Ló e Abraão se fechou, diga amém. Porque ninguém é dono de ninguém. Ciclos se abrem e ciclos se fecham. Você abriu um ciclo em uma empresa, conforme vai passando o tempo, o Senhor vai te dando mais sabedoria, mais direção. Daqui a pouco você é contratado por outra empresa para receber muito mais. Estou te ouvindo, filhinho. Aí você negocia com o seu patrão, fecha aquele ciclo e vai para outra empresa que o Senhor está te abençoando, diga amém. Você cria um vínculo na sociedade com os seus vizinhos, porque você mora em determinado bairro, em determinada cidade. Mas o Senhor, quando vai te abençoando, você vai trocar de casa, trocar de bairro. Então você vai fechar aquele ciclo com aqueles vizinhos e vai para o próximo bairro, para a próxima cidade. Mas o ciclo tem que ser fechado.
O problema não é fechar o ciclo, o problema é como você fecha esse ciclo. Você precisa fechar o ciclo bem, porque se um dia lá na frente der errado naquela empresa que te prometeu mundos e fundos, você fechou o ciclo bem com essa empresa, você vai até aquela empresa, você já tem um histórico, todo mundo te conhece, e aí você é bem recebido de novo. Se por algum motivo você precisar alugar aquela casa no outro bairro para voltar a morar no bairro que você morava, os vizinhos vão dizer: glória a Deus, o crente chegou, ele é uma bênção, vamos até comemorar, porque você fechou o ciclo da forma certa. Ló fechou o ciclo da forma certa, e a notícia do sequestro dele, da sua família e dos seus bens chegou aos ouvidos de Abraão. Quem entendeu até agora, diga glória a Deus. Pastores amados, quando a notícia do sequestro de Ló chega nos ouvidos de Abraão, Abraão poderia ter dito: eu não tenho nada a ver com a vida de Ló. Abraão poderia ter dito: Ló é maior de idade. Pastor Elias, pastora Fabi, Abraão poderia ter dito: evangelista Juarez, Ló tem a vida dele e ele que se vire. Ele fez as escolhas e agora vai colher o fruto das escolhas dele. Abraão poderia dizer isso, sim ou não? Sim. Mas Abraão, Teteu, abriu o coração e pensou: quem foi sequestrado foi alguém que eu adotei como filho. Quem foi sequestrado foi alguém que comeu na minha mesa do meu pão e bebeu da minha água. Quem foi sequestrado, eu adotei de coração. Quem foi sequestrado, saiu debaixo da minha bênção. Então eu não vou fazer vista grossa. Quem mexeu com Ló, mexeu comigo também. Levante a mão, eu quero profetizar na sua vida. O Senhor vai te dar a sabedoria necessária para que você entre na história de outras pessoas, e quando você for embora, a aliança não vai ser quebrada. E quando você precisar daquela pessoa te ajuda. Quando aquela pessoa precisar de você, você ajuda aquela pessoa. Feche o ciclo direito na sua casa, feche o ciclo direito na sua família, feche o ciclo direito na igreja, feche o ciclo direito na tua história, porque a tendência é você continuar sendo abençoado por Deus. Diga amém. Abraão toma uma atitude em relação ao fato, ao que está acontecendo na vida de Ló. Porque não vem me falar que esse negócio de amor é porque você fala que ama. Eu quero ver se você ama, não é porque você fala que ama. Eu quero ver se você ama com atitudes e gestos. Posso repetir para ver se você solta pelo menos um aleluia? Amar de verdade não é só de palavra. Amar de verdade é quando você empenha tempo, suor, dedicação a outra pessoa. Amor não é frases bonitas, daquelas que você vai na internet, baixa e manda para sua namorada domingo de manhã. Amor é quando você muda pela pessoa. É quando você se submete, quando você se humilha, quando você luta, quando você se entrega de verdade. Muitas pessoas dizem que amam a Deus, mas não há atitudes e características que comprove essa afirmação. O amor a Deus requer o nosso tempo, diga amém. Tem gente que não tem tempo para Deus. Parou de ir para a igreja por quê, filha? Não tenho tempo. Parou de ir para a igreja por quê, filho? Não tenho tempo. Meu filho, por que você faltou 3, 4 cultos consecutivos? Não tenho tempo. Meu filho, por que você parou de orar? Não tenho tempo. Não tem tempo significa que você não ama, porque por quem você ama, você dedica o seu tempo. Abraão amava Ló, diga amém. Então Abraão disse: eu vou tomar uma atitude em relação ao que Ló está vivendo. Querida missionária, querido missionário, pastores, obreiros, prepare um aleluia daqueles bem gostoso, porque Deus está falando com alguém aqui. A Bíblia diz que 5 reis, diga 5 reis, 5 exércitos,
Sequestrou Ló. Obrigado, papai. E Abraão não fez caso disso. Quando soube que o sobrinho dele estava sequestrado, Abraão, diz a Bíblia, juntou todos os homens da sua casa. Está na Bíblia ou não está? Para ir em direção ao campo de batalha para ajudar Ló. Tem uma mão levantada para receber uma palavra? Há tempo de ser ajudado. Diga um aleluia aí. Mas também há tempo que é você quem ajuda. O problema é que o adversário colocou na sua cabeça que você tem que ser uma vítima para receber ajuda sempre. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: há tempo de ser ajudado, diga amém. Mas há tempo de ajudar também. Abraão sai de casa com 318 homens. Contra quantos exércitos, irmãos? 5. Yuri, 318 homens contra um exército de 5 reis. Para mim tá. Para você tá claro que o resultado da batalha já está certo, já está garantido? O resultado já está estampado nas notícias. Abraão foi derrotado, porque é impossível 318 homens vencer 3 reis, 3 exércitos, 5 reis, 5 exércitos. Todavia, crente em Jesus, prepara um aleluia. Quem carrega uma palavra de Deus, uma promessa de Deus e a bênção de Deus, não precisa ter muito para Deus fazer grandes coisas. O pouco na mão de quem tem a bênção de Deus é o suficiente. Vou repetir com esse glória a Deus xoxo. Vou repetir: o pouco na mão de quem carrega a bênção de Deus é o suficiente para vencer as batalhas da vida. É o suficiente. Levanta a tua mão para você dar um aleluia. Você não precisa de ter muita coisa, você só precisa de alguém, Deus. Você não precisa de muita coisa, você só precisa de alguém, Deus. Se Deus estiver contigo, não adianta o tamanho do gigante, a vitória é tua. Se Deus estiver contigo, não adianta quantos leões tem na cova, a vitória já é sua. 318 é pouco, diga amém. Mas quem vai com esses 318 é o que interessa. Prepare um glória, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Oh, irmão, você e um exército contra os seus inimigos, você sempre vai ser minoria. Agora você e Deus junto contra uma grande multidão, você vai ser a maioria. Aleluia. Diga um amém pelo menos. Queridos, Abraão chegou na batalha. Irmão Edson, irmã Letícia, Abraão chegou na batalha, e prepare um glória a Deus. Ele venceu uma guerra contra 5 exércitos. Diga amém. Pastor, qual foi o horário dessa guerra? O horário eu não sei, mas o período eu sei. À noite, diga comigo, à noite. Estratégias. Porque se você tem um grande exército, você vai para uma guerra de dia, que é para o exército inimigo olhar para o seu grande exército e dizer: perdemos a batalha, olha o tanto que tem aí. Mas se você tem um pequeno exército, isso vai aprender com Gideão. Você tem um pequeno exército, na sua ótica, você vai para a batalha de noite, porque de noite os teus inimigos não sabem quantos são. Não entendi, pastor, não entendeu? Para as batalhas da sua vida, se você estiver com Deus, Ele te dá a estratégia certa, para o momento certo, para a hora certa.
Eu estou tentando pregar para você, não sei quem vai receber essa palavra, que você vai encarar alguns problemas na sua vida, e quando você olhar de longe vai dizer: meu Deus, eu não sei nem se eu consigo chegar lá, quanto mais vencer. Mas se você estiver com Deus, na presença de Deus, na direção de Deus, você chega lá e Deus te dá a estratégia certa para também te dar a vitória. Abraão recebeu a vitória. Eu aconselho você que gosta de dar glória a Deus, dê glória a Deus agora, porque essa mensagem vai acabar em silêncio. Não sei se você vai conseguir dar glória a Deus. Abraão recebe uma grande vitória, diga amém. E Abraão pega os despojos, a riqueza dos 5 reis, porque isso é normal na guerra. Quem perdeu, foge e deixa tudo para trás. Quem venceu, permanece e pega as riquezas. Vou explicar para você dar um glória a Deus igual do Barros. Se você não fugir das batalhas, a vitória é sua. Se você permanecer, você vai sair melhor do que você entrou nessa batalha. Abraão pega as riquezas e agora vai embora, mais rico, resgatando Ló e a família e todas as riquezas de Ló. Parece que eu vejo Abraão chegando perto de Sodoma, perto de Gomorra, e quem pensou que Abraão estava indo para o suicídio, estava indo para a morte iminente, estava indo para o final da sua história, de longe está olhando uma caravana de 318, mais Ló, a esposa, os filhos e os bens, porque quando Deus quer dar livramento, é livramento para a esposa, para o esposo, para os filhos, para os bens, para o carro, para a casa, para o trabalho. E Abraão vai chegando, e prepare um glória a Deus aí no seu coração, vai preparando ele para você entregar ele com a sua alma. No meio do caminho, na trajetória do campo de batalha para casa, porque você precisa sair daqui com essa informação. Todas as vezes que você entrar no campo de batalha, você vai entrar naquele campo de batalha e vai voltar para casa. Você não leva a guerra para casa, você vence as guerras e volta para casa com a vitória. O problema de muitos casais, de muitos casamentos, de muitas famílias, é que eles vivem as guerras internas dentro de casa. Irmãos, dentro de casa é paz, dentro de casa é oração, é culto, é banquete, é alegria. Abraão vai voltando do campo de batalha para casa. Prepara um aleluia. No meio do caminho. Quem está entendendo essa palavra? Diga amém. Quem está entendendo que quando a Bíblia está falando Abraão, está falando de você? Diga amém. Quando Abraão saía do campo de batalha, Juarez, evangelista Juarez, no meio do caminho, filhos, Melquisedeque, sacerdote do Senhor, atravessou o caminho de Abraão. Aleluia. Não foi da forma que você deveria, porque talvez você não entenda que na sua vida Deus vai permitir que alguém que tem vida com Ele e que representa o reino dele na terra vai passar na sua história para mudar a sua vida por completo. Eu tive um senhor de idade, de bigode grande, chamado Joaquim Cesário da Rocha. Quando ele passou pela minha vida, a minha história foi mudada. Por causa de um homem? Não, porque aquele homem representava Deus. Depois que esse homem passou na minha vida, eu fui liberto, batizei nas águas, fui consagrado a cooperador, a diácono, a presbítero, a evangelista. O Senhor me deu uma família, filhos, um barraco para morar, um carro para andar, uma igreja linda para dirigir e muita paz no coração, porque um homem de Deus passou na minha frente em um momento da minha história. Se você não entende o que é um
Samuel, na vida de um Davi, e você vai para casa sem entender. Se você não entende o que é um Elias na vida de um Eliseu, você nunca vai entender o que eu estou querendo te dizer. Mas só quem um dia teve um Melquisedeque passando no meio do caminho sabe do que eu estou te dizendo. Prepara o aleluia. Melquisedeque estava passando, diga amém. Mas Melquisedeque parou. Valorize pessoas que param a vida por você, gente. Quando você for comer na casa de alguém, seja grato, porque aquela pessoa ali dedicou no mínimo 3 horas da vida para limpar a casa, para organizar tudo, para preparar o alimento, para cozinhar o alimento, para colocar a mesa, para quando você chegar você se alimentar. Se você tem um homem de Deus te discipulando, valorize isso, honre isso, porque esse cara poderia estar cuidando da vida dele, negociando as coisas dele, trabalhando, fazendo hora extra para ganhar mais, mas dedicou um tempo da vida para poder parar para você. Não seja ingrato. Aqui na igreja mesmo nós temos DNA, tem gente parada só para pregar para você. Aqui nós temos discipulado, gente que para a vida para pregar para você. Vocês têm pastor que tem 24 horas da vida dele para parar por você. Eu vou te dar um conselho: você quer ser abençoado por Deus? Honre quem para por você. Quem que já teve alguém que parou por você no meio da sua vida? Olha aí, vocês sabem do que eu estou falando. Melquisedeque parou, prepara um aleluia, tirou do alforje, meu filho Vinícius. Melquisedeque parou, olhou para Abraão e tirou do alforje, meu filho Éder, pão, diga amém, e suco de uva, diga amém. Porque Abraão estava vindo de uma guerra. O pão era para revigorar a carne, a estrutura física de Abraão. O suco de uva era para revigorar as energias, o sangue, a circulação, refrigerar a mente dele, porque o suco de uva faz isso. E quando Melquisedeque faz isso, a vida de Abraão parou, como que se não estivesse acreditando. Meu filho Yuri, como que você não estivesse acreditando. Porque Abraão pegou os despojos, diga amém, armas, riquezas, ouro, prata, tudo, mas pão e suco de uva não tinha. Do que adianta você ter 200 mil reais no seu Pix se o sistema mundial da internet cair? Nesse tempo só vai servir uma coisa, meu irmão: pão e água. Aleluia. Meu filho, Abraão saca do seu alforje pão e suco de uva, dá para Abraão. Abraão come e bebe. Prepare um glória a Deus. Aí Abraão olha para um lado, olha para o outro, olha para Melquisedeque e diz: esse homem é um representante legal de Deus aqui na terra. Esse homem trabalha para promover o reino de Deus aqui na terra. Se ele é sacerdote, tem culto. Se tem culto, tem oferta. Se tem oferta, tem sacrifício, tem adoração. Se tem adoração, tem a glória. Se tem a glória, tem a bênção. Prepara o aleluia. A Bíblia diz que Abraão pegou as suas riquezas, pegou o dízimo de tudo, levou a Melquisedeque e disse: toma, faz a obra de Deus com esse dízimo. Sabe o que Abraão estava querendo dizer? Eu acabei de receber uma vitória. O tanto de dinheiro que Deus me deu, eu vou provar, dando o meu dízimo, que esse dinheiro não é o meu senhor. Eu sou o senhor desse dinheiro. Esse dinheiro não me governa, eu governo esse dinheiro. Abraão estava dizendo com essa atitude, ao entregar o dízimo ao Melquisedeque: Melquisedeque, eu sou só um peregrino e um guerreiro, mas você, representante de Deus nessa região, então esse dízimo eu te entrego para impulsionar o crescimento do reino e fazer a manutenção do seu ministério. Se você não entender isso, você só vai ser mais um adorador de Mamão. Melquisedeque
ao entregar o dízimo para Abraão, estava dizendo: eu preciso honrar e ser grato ao Deus que me deu a vitória. Levante a sua mão, levante as suas duas mãos e diga: eu não serei ingrato. Está fraco, diga: eu não serei ingrato. Eu vou honrar Deus, o Deus que me deu a vitória, o Deus que me ajudou a vencer as batalhas. Fica com a mão levantada que eu vou profetizar e ministrar. Não é só com dízimo não, é com a santidade também, é com a lealdade também, é com a pureza também, é com a verdade também, é com a vida no altar também. Honre aquele que deu vitória. Quem tem um aleluia na boca, solta. Quem tem um glória a Deus na boca, solta. Quem tem uma adoração, erga a tua voz, erga a tua voz. Adore, adore, adore aquele quem te deu vitória. Adore aquele que te tornou vencedor. Quem pode adorar? Adore. Você só adora com o microfone na mão? Faz de conta que tem um microfone na sua mão. Dá um glória a Deus pelo menos. Faz de conta que o microfone está na tua mão. Abre a tua boca. Seja grata, seja grato. Adore o Deus que te dá vitória. Vai lá em cima. Eu quero ver essa igreja adorar. Se você é derrotado, fica calado. Mas se você é vitorioso, levanta a mão, adora. Se você é vitorioso, adora comigo. Se você é vitorioso, adora comigo. Se você é vitorioso, aleluia, aleluia, aleluia. Você, Abraão, foi vitorioso, diga amém. Você terá uma vida de vitória também, diga amém. Para mim encerrar. Pastor, por que Abraão teve uma vida de vitória? Você acha que é por acaso? Você acha porque ele era bonzinho? Você acha porque ele tinha cara de rico? Você acha que ele era digno? Você acha que não teve um motivo? Quando você vê alguém muito abençoado por Deus, pode ter certeza, tem um motivo muito grande por trás disso. E o contrário fica por sua capacidade de raciocínio. Então vamos lá? Eu queria que você não perdesse o que Deus está falando aqui por nada desse mundo. Tudo que você tem de mais valioso aqui nesse culto hoje é a sua atenção. Se você entender isso, essa palavra pode mudar a tua história, para você ser uma nova pessoa, viver um novo tempo, no tempo de Deus. Por quê? Abraão
teve uma vida de vitória? A resposta está em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo o que, queridos? 12. Em Gênesis capítulo 12, disse Deus a Abraão, pai na fé, o que creu sem ver, saia da tua terra, da tua parentela, pede, filho, e vai para uma terra, pede, Yuri, que eu te mostrarei. Biel, olha o que Deus está dizendo. Eu, Senhor, te digo, Abraão, vai para uma terra que eu já coloquei na sua mão o mapa. Vai para uma terra que eu vou te mandar a localização em tempo real para você chegar para o GPS? Não. Vai para uma terra que você conhece, por isso você se sente seguro a obedecer? Não. Abraão, vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Deus não disse, Abraão, vai para tal lugar. Deus disse, Abraão, levanta e anda e eu vou caminhar contigo. Aqui está o problema de muita gente. Quer viver as promessas, as realizações, as bênçãos, os milagres, mas não quer andar com Deus. Abraão, ao ouvir essa palavra e sair, Abraão está dizendo, Senhor, eu já entendi uma coisa, a partir de hoje, não só eu quem faço a minha vontade, é o Senhor quem me guiará pelos meus caminhos. O que é isso? Confiança em Deus. Eu estou respondendo uma pergunta, porque Abraão teve uma vida de vitória. Número 1, confiança total e irrestrita ao Deus que o chamou para uma grande obra. E Abraão ainda nunca tinha, estava longe, um tempo um do outro, nem conhecia Davi. Davi ia aparecer um milênio praticamente lá para frente, mas o livro dos Salmos não existia, os cânticos ainda não tinham sido registrados, mas Abraão estava colocando em prática algo que está no Salmo 125, quando o salmista disse, Yuri, aquele pede para que a igreja venha receber essa palavra. O Salmo diz assim, pastor Paulo, os que confiam no Senhor, aleluia, serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Abraão decidiu confiar. Número 2, quando Deus disse, vai para uma terra que eu te mostrarei, Deus estava dizendo, Abraão, você agora vai viver uma vida de renúncia. Não é do teu jeito, é do meu jeito. Não é tua vontade, é a minha vontade. Não é no teu tempo, é no meu. Não falei que não ia ter glória, mas vamos lá. Não é no teu tempo, é no meu tempo. Não é do teu jeito, é do meu jeito. Não é da tua vontade, é na minha vontade. Não é no teu tempo, é no meu tempo. É você quem decide renunciar tudo com relação à palavra que você recebeu. Se você tem uma palavra e não renuncia nada, você vai caminhar com essa palavra aí mais 30 anos. Mas se você tem uma palavra e renuncia tudo, essa palavra se cumpre ainda esse ano. Abraão viveu uma vida de renúncia. Pastor, o senhor me respondeu uma pergunta, porque Abraão tinha uma vida de vitória. Eu te respondi, porque Abraão tinha uma vida de confiabilidade total em Deus. Número 1. Número 2, Marcelo, Abraão viveu uma vida de renúncia. Ou seja, uma vida de vitória, ela vem depois de uma vida de confiabilidade no Senhor e uma vida de renúncia. Pelo menos um aleluia. Dá um, né?
O Senhor está te dizendo: você quer ter vitória? Você quer ter bênção? Confiança e renúncia. Renúncia e confiança. Confiança e renúncia. Renúncia e confiança. Mas por favor, grita comigo, me ajuda a pregar. Tenha paciência, eu vou entregar a palavra que Deus mandou. Tenha paciência, essa igreja só tem 2 cultos. Em 10 minutos eu entrego. Tenha paciência. Tenha paciência. Diga comigo: é impossível confiar e renunciar sem ter uma vida de altar. Quem pode adorar o nome de Jesus? Vou repetir: é impossível alguém ter uma vida de confiança para com Deus e uma vida de renúncia em relação àquilo que recebeu de Deus sem ter uma vida de altar. Olha o que diz a Bíblia, eu vou até citar para você. Gênesis, prepara um aleluia, tá bom? Eu estou encerrando. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Abraão construiu para Deus um altar. Diga amém. Gênesis capítulo 13, versículo 18. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver nos carvalhais de Mamre, em Hebrom, onde ali construiu um altar. Gênesis 22 e 9. Quando chegaram ao lugar aonde Deus havia indicado, Abraão construiu um altar. Porque toda pessoa que confia em Deus e tem uma vida de renúncia também tem uma vida de altar. Quem aqui tem uma vida de altar? Quem tem vida de altar é obediente. Aleluia, eu sabia que não ia ter glória. Se esforça, crente, recebe a palavra dando glória. Quem tem vida de altar é obediência. Tem obediência na vida dele, tem renúncia na vida dele, tem vida com Deus, tem vida no altar, vem para o culto, gosta do culto, ama o culto, ama a oferta, ama o sacrifício, ama a adoração, e por isso Deus derrama prosperidade, Deus derrama vitória. Levanta a mão e recebe a palavra. Tem muita vitória de Deus para chegar na tua vida, mas passe a confiar, passe a renunciar e tenha uma vida de altar. Só pede, só pede. Diga amém. Olha só que interessante, eu vou te dar uma informação para que você dê glória a Deus e aleluia. Está todo mundo feliz? Eu estou vendo os crentes com um semblante muito bom. Parece que vocês estão sendo alimentados com a palavra de Deus que o Espírito Santo está entregando. Veja, receba essa informação e prepare um aleluia. A Bíblia Sagrada diz em Gênesis 26 e 25 que Isaac, filho de Abraão, teve uma vida de altar. A Bíblia vai dizer em Gênesis 35, 7 que Jacó, neto de Abraão, também teve uma vida de altar. E quem é inteligente eu não preciso nem explicar, mas vou explicar para você dar o glória a Deus. Se você tiver uma vida de altar, seus filhos também terão vida de altar. Se você sonha em ver o teu filho longe das drogas, longe do crime, longe da maldade, das coisas erradas, traz o teu filho para o altar. Tenha uma vida de altar. Mostra para os teus filhos que vale a pena estar no altar. Prepare o aleluia, vocês estão muito devagar, eu já estou encerrando. Jacó, Isaac, primeira geração de Abraão, vida no altar. Jacó, segunda geração da vida de Abraão, vida no altar. Jacó teve um filho chamado Levi, que até a vinda de Cristo manteve uma vida de altar por todas as gerações. Não entendeu? Vou entregar a palavra revelada para você dar o glória a Deus gostoso. Se você tiver uma vida de altar, todas as suas gerações terão uma vida de altar.
E quando chegar naquela geração, se Jesus não voltar, se chegar naquela geração e aqueles tataranetos seus estiverem em volta da mesa orando antes de comer, ou celebrando um culto de ação de graça, e alguém perguntar por que vocês fazem isso, eles vão dizer: o meu tataravô Elias tinha uma vida de altar, o meu bisavô Yuri tinha uma vida de altar, o meu bisavô Barros tinha uma vida de altar, o meu bisavô Juarez tinha uma vida de altar, o meu avô, o meu bisavô, os meus pais, eu e os meus filhos estarão no altar do Senhor. Diga glória a Deus, diga aleluia. E agora eu encerro. O grupo de louvor pode até vir adorar, porque eu vou encerrar com eles. Passou quase nada do tempo, mas eu vou encerrar entregando uma profecia bíblica para a tua vida, para que você saia daqui munido de armas espirituais para vencer todas as batalhas da sua vida. Eu queria tanto que você estivesse ligado a essa palavra. Eu queria tanto que ninguém tirasse a sua atenção. Olhe para cá, por favor, diga: Abraão teve um encontro com Deus. Primeiro passo, né? Abraão ouviu a voz de Deus. Segundo passo, suas experiências com Deus. Abraão obedeceu a voz de Deus. Porque não adianta ouvir e não obedecer. Abraão confiou em Deus. Diga: Abraão viveu uma vida de renúncia. Agora diga forte: por esse motivo, ele tinha uma vida de altar. Olha, se você não gosta de culto, tem algo muito sério com você. Quer dizer que você não tem altar na sua casa, não tem altar no seu trabalho, não tem altar em lugar nenhum, não tem vida de altar. E por ter uma vida de altar, se quiser dar glória a Deus, fica por sua conta. Com 318, ele vai para uma guerra contra 5 reis, recebe uma grande vitória, resgata o amado do coração dele com a sua família, e chega em casa com mais uma experiência boa. Por quê? Vida de altar. Agora, eu encerro agora. Olha o que diz o capítulo 12 de Gênesis e o verso de número 2. O resultado de quem tem uma vida de altar, uma vida de renúncia. Meu filho, Gênesis capítulo 12, versículo 2: disse Deus a Abraão, o que confia, o que renuncia, o que tem vida no altar: de ti farei uma grande nação. Se fosse você, não perdia essa palavra. É 3 minutos para me entregar ela. Deus estava dizendo: eu vou te dar a bênção da multiplicação. Continua Deus dizendo a Abraão, o que confia, o que renuncia, o que tem vida de altar. Número 2, prepare um glória. Abraão, eu te abençoarei. Dá um aleluia bem gostoso para Jesus, meu irmão. O que Deus está dizendo? Abraão, eu te dou a bênção da multiplicação, mas eu também vou te dar uma bênção externa que vai cobrir todas as áreas da sua vida. Você não tem noção do que o texto está dizendo, do que o Espírito está falando. O texto está dizendo: Abraão, todas as áreas da sua vida estarão cobertas pelas minhas bênçãos. Te abençoarei. Número 3,
tornarei o teu nome grande. Ei, eu estou pregando aqui para alguém que o diabo sempre te chamou por apelido, sua família sempre te chamou por apelido, sua história do passado te deu um apelido, mas Deus está dizendo: eu vou te dar um nome grande nessa terra. Por algum momento na sua vida você já tentou comprar fiado, comprar nas Casas Bahia, pedir dinheiro emprestado para sair de uma situação, todas as portas se fechou porque você não tinha nome, mas o Senhor está te dizendo: vida de confiança, vida de renúncia, vida de altar, vai te dar um nome poderoso. Quarto e por último, disse Deus a Abraão: e tu serás uma bênção. Meu filho Heleno, a segunda coisa que Deus disse a Abraão foi: te abençoarei. Concorda? A última coisa que Deus disse a Abraão foi: tu serás uma bênção. Concorda? Não dá a impressão que Deus está sendo redundante? Não dá a impressão que Deus está repetindo o que falou na segunda vez, na última vez? Deus nos já tinha dito: te abençoarei? Diga amém. Amém. Agora Deus está dizendo: tu serás uma bênção. Não tem nada a ver com a segunda afirmação, porque a segunda afirmação é uma bênção externa que cobre todas as áreas da vida de Abraão. Eu te abençoarei. Tu serás uma bênção é diferente, é uma bênção no interior de Abraão. Aleluia. Eu estou pregando para gente que tem a bênção e carrega a bênção. Eu estou pregando para gente, pastor Elias, eu estou pregando para crente aqui hoje, que se der paz do Senhor assim para alguém, essa pessoa é abençoada só por causa da paz do Senhor, de tão abençoado que é. Eu estou pregando para alguém que se entrar na empresa de um empresário, que a empresa está quase quebrando, e fizer uma oração, a empresa se levanta e vende o triplo do que vendia quando estava bombando. Eu estou pregando para crente tão abençoado que quando chegar na casa de alguém para fazer uma visita, a esposa está no mundo, o marido está no mundo, os filhos estão nas drogas, mas depois de uma campanha de 7 dias de oração e jejum, o esposo na igreja, a família na igreja, os filhos na igreja, porque tu serás, vai filhos, tu serás uma bênção. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Levante as suas mãos para adorar. Fica de pé para a gente encerrar o culto. Adore a Ele aí.